Recebi a visita aqui na minha casa da Marisa. Ela tem um canal que se propõe a resgatar a história de todo o norte do Paraná. E foi um papo legal, uma entrevista fascinante, e eu gravei também o making of, os melhores momentos, e a seguir então as imagens. Eu gosto de focar em coisas que a mídia não foca, que é na história da cidade, porque assim, falar com pessoas nativas da cidade é legal, né? E eu ia entrevistar o Silvio, mas ele tem gente. Eu estou aqui com uma pessoa muito importante da cidade, que é o Farina. Ele é nascido e criado em Rolândia, então ele é pioneiro. Eu gostaria de saber, Farina, se os teus pais são daqui também. E é um prazer estar aqui com você na tua cidade natal. E eu vim aqui para conhecer um pouco mais a cidade. Toda minha. Agora o papo é com o Farina. Ele é pioneiro aqui da cidade e também ele tem um canal de YouTube que depois vou deixar o link aqui na descrição para vocês. E eu gostaria de saber, Farina, se teus pais são daqui. Te agradecer por me dar essa entrevista, porque é muito importante para mim, quando eu vou em algum local, conhecer gente da terra, que sabe um pouquinho mais da história, porque a história é importante. E eu costumo dizer que os pioneiros, eles têm uma importância muito grande na cidade, porque são eles que chegaram aqui e que desmataram a foice a cidade para poder, então, a cidade crescer, a cidade nascer. De te deixar esse espaço para você se apresentar. Depois nós vamos falar um pouquinho do teu canal e da cidade de Rolândia, que é muito fofa, ela é muito próxima de Londrina. Primeiramente, um prazer recebê-los aqui, toda a equipe, né? É uma honra muito grande saber que... Tem uma equipe ali atrás, gente, a gente não está sozinho não. Que alguém de fora de Rolândia vê alguma coisa positiva no trabalho que eu faço aqui, é uma honra recebê-los. Então, o meu pai, o meu avô, né, vamos falar do meu avô, o meu avô José Farina, meu pai era o José Farina Filho. Ele foi pioneiro em Rolândia a partir de 1940. Ah, então o teu pai não chegou já no comecinho não, mas quando ele chegou em 40, a cidade estava, as edificações da cidade estavam aqui, um pouquinho para baixo da prefeitura, em volta tudo era capoeira, mato, ainda tinha muita floresta. O meu pai, quando vinha para a cidade, naqueles anos 40, ele vinha sempre com o irmão ou com os amigos, sempre com medo de onça. Eles viam sempre rastros de onça aqui. Eles moravam aqui para cima da represa do Engazinho, próximo daqui de onde eu moro. E então era aquela vida de pioneiro. Não foi dos primeiros pioneiros, mas ainda segundo a pesquisa teve todo aquele trabalho de pioneiro de derrubar mato e exatamente consertar a estrada com enxadão. Segundo a pesquisa que eu fiz, Farina, os pioneiros de Rolândia desmataram isso aqui à mão mesmo. Claro, à mão. Não tinha motosserra. Não tinha motosserra. E depois as serralherias começaram a se instalar aqui em Londrina. Desculpa. Rolândia. Aqui em Rolândia, eu falei Londrina porque na verdade Rolândia pertencia a Londrina antigamente, quando ela não era emancipada ainda. Mas as serralherias começaram a se instalar aqui para comprar justamente essas madeiras que desse desmatamento. Claro. Né? Aqui de Rolândia, de todo o norte do Paraná, saiu a melhor madeira do mundo, a peroba. Por que eu falo a melhor madeira do mundo? É porque elas estão até hoje aí nas casas que ainda sobraram de madeira e elas permanecem firmes. Existem casas construídas com essa madeira aqui? Um monte. A minha, por exemplo, por dentro, ela é de madeira, só que não é de peroba. Sim. É de pinho. Sim. Araucária. Essa casa aqui onde você mora é da família? É daquela época ainda? Não. É uma casa antiga que nós compramos na década de 80, mas ela foi construída por volta de 1940 e pouco. E qual era o trabalho do teu avô? O que ele fazia? Então, o meu avô, ele nasceu na Itália, em Bérgamo, veio no colo da minha bisavó em 1896. Direto para o Brasil. Chegou no Brasil nenê, né, com 2 anos de idade, num navio a vapor.
Porto de Santos, que foram trabalhar como semi-escravos numa fazenda de café em Jardinópolis. Semi-escravos porque naquele tempo os pioneiros italianos, eles não sabiam falar o português, e os fazendeiros, não todos, mas a maioria, pagavam o que queriam para os imigrantes italianos. Justo, é e verdade. também tinha outros imigrantes espanhóis, mas lá na região eram mais italianos, né? E aí o meu avô, tinha uma estação ferroviária dentro da fazenda para receber esses imigrantes que vinham quase todo ano, vinham a remessa de trabalhadores italianos para trabalhar. Uma fazenda enorme, né? Chamada, bom, não vou nem falar o nome porque eu já estou falando alguma coisa que delira um pouco o dono, então não vou mencionar, mas eu sei o nome e tudo, né? E aí ele ficou lá até acho que os 30 anos de idade, trabalhando junto com o pai dele, que é o meu bisavô, até conseguir um dinheirinho para comprar uma terra em Rolândia. Com a companhia de terras, vendia as terras aqui para esses pioneiros italianos, espanhóis, portugueses e japoneses, que confiavam no fio do bigode e davam prazo. Sim. E aí o meu avô, com essa facilidade da companhia de terras de comprar a prazo, comprou um sítio de 8 alqueires. E aí começou a vida dos Farina em Rolândia, plantando café, arroz, feijão. Olha que história bonita, gente. E como o Farina tem vários pioneiros aqui ainda, eu assim me sinto privilegiada de estar conversando com você, porque atualmente o Farina, ele me disse que é advogado aposentado, certo? Certo. E ele tem aqui, olha aqui, ó, canal de YouTube, igual eu, como o John. E ele sai pela cidade gravando tudo. E eu gostaria que você falasse um pouquinho desse trabalho, que dá para perceber que você faz com amor, por prazer, você não faz por likes e comentários, você faz por amor mesmo. Olha, não é por eu estar na minha presença não, mas hoje eu sou a única pessoa, praticamente a única pessoa que tem o foco virado para a história, para o registro da história. Eu gostaria que tivesse mais alguém para eu falar para você, mas não tem. Tem jornalistas que cuidam de registrar tal no foco do jornalismo. Eu procuro registrar para a história, né? O que eu puder, porque eu sei que hoje, para quem vive hoje aqui, um acontecimento histórico não tem muita importância, mas vai ter muito no futuro. E eu fico sempre pensando que lá no futuro os meus filhos, netos e bisnetos vão precisar de alguns dados históricos. Sim. Então eu procuro registrar tudo e quando eu filmo, eu dou essa ênfase, né, que isso aí é um, o que eu mais gosto momento nos histórico, vídeos, né, do Farina é a espontaneidade dele. Eu gosto muito disso, realmente ele é focado na história, ele faz com amor. Uma pergunta boba, você nunca saiu de Rolândia? Que tipo assim? Para trabalhar, você já morou fora de Rolândia? Não. Tá. Boa pergunta. Não, nunca. Já viajei, passei fora, mas não sempre. E você nunca saiu de Rolândia para morar fora de Rolândia? Trabalhar, morar, não. Bom, para falar a verdade, eu só tive 2 casas. A casa que eu nasci, em frente ao campo do Estádio do Nacional, onde a minha mãe mora até hoje. E essa casa aqui que eu comprei depois que eu casei. Só tive essas 2 casas. E quem nasce em Rolândia é? Rolandense. Rolandense, gente. Tem uns metidos aí que falam rolandienses. Eu não sei por que resolveram um dia, sabe aquela coisa assim de quem não tem nada que fazer, de repente tá tudo indo muito bem, rolandenses. Aí alguém falou, não, é rolandienses. Sou totalmente contra essa denominação. Eu já te perguntei para não falar errado. As duas são tidas como certas. Só que eu acho ridículo falar rolandiense. É rolandense. Na minha opinião. O objetivo do nosso canal também é trazer o lado positivo de todos os locais que eu costumo passar. E eu não me importo se é um local famoso ou não, né? O importante eu acredito que todo local tem uma história. Não existe ninguém sem história e nem muito menos um local sem história. E por que não retratar tudo? É um pedaço do nosso Brasil e eu gosto de retratar isso aqui. E eu agradeço a tua preocupação com a minha cidade. Agradeço mesmo de coração. É uma cidade muito fofa. Porque às vezes aqui em Rolândia, aqui em Rolândia pouquíssimas pessoas
se interessam pela história. Se você mora em Londrina? Londrina. Se você de londrinense está se preocupando, eu te agradeço e te parabenizo. Bom, nós vamos passear pela cidade, nós vamos gravar, tirar fotos, mostrar tudo para vocês, compartilhar um pouco da história. Mas Rolândia tem muitas coisas assim que você pode destacar nessa tua pesquisa. Sim. E uma das coisas que eu já andei pesquisando e eu acho até misteriosa é a nossa imigração de judeus em Rolândia. Sim. Sabe, quando o Hitler começou a perseguir os judeus lá na Alemanha, eles acabaram, vieram para cá. Muitos tiveram a chance de fugir, outros foram presos e mortos, inclusive, né? Mas aqui em Rolândia nós recebemos cerca de 33, 35 famílias judias que acabaram comprando fazendas aqui e ajudando muito o progresso da cidade. E eles estão por aqui ainda e foi importante para eles, né? Começarem uma nova vida num lugar como esse. E eles vieram também quando tudo era mato, mata virgem, tiveram que participar do da construção desde da derrubada da primeira árvore, né? Inclusive, Farino, eu vi alguns testemunhos na internet de famílias que vieram para a Rolândia e antes da guerra, tá? Antes da perseguição de Hitler, e voltaram para lá por alguma razão, ou para rever a família, ou para continuar os estudos, e explodiu aquela guerra e a perseguição do Hitler, e tiveram que ficar lá. E eu fiquei sabendo de pessoas que chegaram, conseguiram escapar, chegaram aqui com 40 quilos, chegaram aqui magrinhos e voltaram para a Rolândia e ficaram aqui. Então a história da cidade ela é muito profunda. E o que mais me impressionou, Farina, nesse pioneirismo todo, é que Rolândia sempre foi uma cidade pequena, ela nunca cresceu muito. Mas o começo dela era uma coisa de amizade tão grande que tinham várias nações aqui, várias nações, incluindo os japoneses, que tem uma história linda aqui em Rolândia também. E essas nações se ajudavam muito aqui dentro de Rolândia, né? Eles se ajudavam muito. E existia uma mercearia que eram secos e molhados aqui, se não me engano, a mercearia Guilherme. E era Casa Guilherme. Casa Guilherme, obrigada. Por isso que é bom falar com o pioneiro. Ali tinham caixinhas com o nome de cada família. Então, se eu quisesse, por exemplo, deixar um recadinho para você, ou um presente para você, ou uma fruta para você, eu deixava naquela caixinha. É verdade. Né? Eu passava pela Casa Guilherme, deixava ali um recadinho para você, quando você passava, você pegava. E Rolândia, ela cresceu. Para bem da verdade, na Casa Guilherme, eles tinham essa caixinha de correio, mas não era para toda a população, não. Para bem da verdade, era mais para os alemães e judeus. Famílias de alemães e judeus eles tinham, porque eram clientes especiais, fazendeiros dessa Casa Guilherme. E o proprietário era de origem judaica também. Sim. E então eles tinham essa caixinha. A Casa Guilherme mas era muito... Não. A Casa Guilherme foi muito importante, sim, muito. Era muito chique, ela era chique na época. Você imagina tudo aqui, mata, virgem, e eu esqueço o nome do proprietário de origem judaica, né? Ele mantinha ali um estoque, sabe? Tinha de pouco tudo, botão, o que você precisasse. Olha que interessante, né? Isso é Brasil. No Brasil não existe só praia, mar, carnaval e futebol, existe isso. Essas histórias lindas em lugares pitorescos, inusitados. Eu amo ressaltar isso. Porque aqui em Rolândia, apesar de a maioria ser imigrantes pobres, e eles gostavam de comprar produtos que eles eram acostumados a consumir na Alemanha. Produtos, vamos pôr, champanhe, charuto, sei lá, bem assim, alguma coisa aí. E eles compravam, a Casa Guilherme mantinha isso. Que legal. Bom, e tudo também por causa do trem, né? Sim. A partir de 1936, janeiro de 36, o trem vinha de São Paulo até Rolândia. Vocês imaginem, em 36, o trem chegando todo dia.
E trazer mercadoria. A Casa Guilherme podia comprar naqueles grandes atacadistas de São Paulo o que ele quisesse para vender para os clientes aqui, graças ao trem. Rolândia deve 70% do que é hoje o norte do Paraná também graças ao trem. E a Companhia de Terras é uma das melhores companhias de terra do mundo inteiro, porque, pensa bem, ela planejou tudo, data por data, sítio por sítio, e planejou principalmente a ferrovia. Custou uma fortuna, mas a companhia trouxe o trem até Rolândia em 1936. Depois foi indo para Arapongas, Apucarana, que são cidades depois chegou vizinhas. em Maringá, mas o começo, 70% do faturamento deles e o bem-estar de quem estava aqui era o trem. Sim, eu tenho o duas trem perguntas para representava você. tudo. Tenho duas perguntas importantes para você. A primeira, o que você mais gosta em Rolândia? Olha, eu não tenho assim um item que eu mais gosto, porque eu gosto de tudo. Eu gosto do clima, das pessoas, da terra. Eu sou apaixonado por essa terra roxa, que é fértil até hoje, pelos rios. Você vê, toda a gleba tem um rio, é servida de minas, de rios. O clima é bom, nós temos frio, mas temos também o verão agradável. O entorno de Rolândia é lindo, né? Esse verde. A topografia, o povo que veio para cá é um povo bom. Veja vocês, italiano, português, espanhol, japonês, todo mundo, você falou agora há pouco, todos irmanados no mesmo espírito de trabalhar e respeitar uns aos outros, servir a Deus, pessoas religiosas. Não tem, eu gosto de tudo. Bom, a segunda pergunta. De todo o fato histórico de Rolândia, que são fatos históricos importantes, e eu considero assim, toda cidade tem uma história bonita. Eu considero, toda cidade tem uma história bonita. O início de cada cidade tem uma história bonita. Mas Rolândia, ela é particular, então é uma história particular. Dessa união de nações que eu percebi. Agora eu vou querer saber, agora fiquei curioso esse teu ponto de vista, mas continua, por favor. Sim, pela pesquisa que eu fiz, você já está me fazendo uma pergunta e... Não, eu queria saber esse ponto de vista. Sim, mas eu gostaria de responder para você sim agora. Por toda a pesquisa que eu fiz, que eu conheço pouco de Rolândia, embora a minha cidade seja vizinha, eu conheço pouco de Rolândia, então eu pesquisei muito antes de vir para cá. E falei com algumas pessoas também, mas eu, sobretudo eu fiz muitas pesquisas. E o que eu realmente percebi dos fatos históricos de Rolândia, o que mais me marcou é justamente essa união que tinha entre as nações aqui. Tinham várias nações aqui, não eram só os alemães, os italianos, tinham várias nações aqui, né? E não existia essa briga, eu sou italiano, eu sou alemão, eu sou japonês. Não, eles estavam aqui para fazer com que a cidade permanecesse, crescesse e se emancipasse. E juntos, né? E se emancipasse. Essas nações, esses pioneiros vindos de várias nações, se uniram pela emancipação de Rolândia e lutaram por ela. Então, o que mais me impressiona na história de Rolândia é isso, né? E eu gostaria de saber de você, minha segunda pergunta é mais ou menos baseada nos fatos históricos. Você que é nascido aqui, que teve contato com os pioneiros, contato com os pioneiros, cresceu com o pioneiro, né? Entrevistei um monte de pioneiros. Exatamente. Você conhece esse fato mais de perto do que eu. Isso realmente aconteceu dessa maneira? Ah, tá vendo? É o seguinte, nós tivemos um pequeno problema entre os pioneiros no período da guerra. Sim. Quando estourou a guerra, a Segunda Guerra Mundial, e a Alemanha e o Japão se uniram contra o resto do mundo, tiveram por uns 3 anos no tempo da guerra, até 1945, tiveram alguns problemas para poder se locomover. Eles precisavam de salvo-conduto, uma autorização dada pelo delegado. O meu avô
precisou de tirar salvo-conduto para visitar os parentes dele lá em Jardinópolis, e andaram depredando casa de alemães. Poucos casos, mas houve depredação de casa de alemães, de judeus. Japoneses também tiveram alguns dissabores naquela época, mas foi só. Depois, antes disso e após 45, conforme você disse, eles viviam irmanados. Eu vou dar até um exemplo. O meu sogro foi pioneiro da gleba Bandeirantes, e lá os italianos da gleba se uniram com os imigrantes japoneses e construíram uma escola. Eles faziam um mutirão para conservar a estrada com enxadão. Um exemplo que eu fiz a entrevista na época, o meu sogro é falecido, ele me deu essa entrevista e contou essas histórias. E no meu canal tem várias entrevistas, inclusive você pode pesquisar lá, entrevista pioneiro Farina, você vai ver, tem de espanhóis, português, japonês, italiano. E eles falam mais ou menos assim, eles eram unidos sim. Nas festas, se confraternizavam. Então quer dizer que essas desavenças de 3 anos aí não atrapalhou o desenvolvimento da cidade, e eles acabaram, na verdade, se integrando depois. Essas agressões foram poucas, mas existiram. Mas é tudo por causa do clamor da guerra, né? Então, a população do Brasil ficou revoltada que a Alemanha andou afundando alguns navios nossos, né? E aí a notícia demorava para chegar, mas chegavam, né? Pelos rádios, né? E aí então, por um certo tempo, houve isso, assim. Mas passou rápido. E eu gostaria de te perguntar, qual é o point de Rolândia hoje? Porque nós já visitamos um restaurante aí, que é do Tchê, o restaurante do Tchê, né? O nome é novo, mas é um local onde existe já um restaurante ali há muito tempo. Mas assim, você que é daqui, que conhece tudo de Rolândia, o que tem para fazer em Rolândia? É o seguinte, Rolândia não tinha vida noturna até pouco tempo atrás. Eu ouvi falar de um cinema aí. Não, deixa eu te explicar. Depois eu vou falar do cinema. O Rolândia não tinha vida noturna até 2 anos, 3 anos atrás. Mas graças a uma boa obra do atual prefeito, quando ele reformou o parquinho infantil, o prefeito fez uma reforma total, deixou o parquinho lindíssimo e bem iluminado. E aí, junto com o parquinho, apareceram os food trucks. E aí Rolândia começou a ter vida noturna. Hoje, o point de Rolândia é o parquinho do centro da cidade. Lá você come pizza, pastel, esfirra, espetinho, chopp, as crianças brincam, tudo bem protegido, iluminado, é o point. Agora eu quero que você me fale uma coisa. Eu via um cinema. Cinema? Que era um do Paiol, né? Exatamente. Paiol. Eu quero saber se você pegou essa época. Não, espera, você está falando do cinema, o cinema mesmo? Ou o Cine Paiol do Daniel Stadler? É o primeiro cinema aqui de Rolândia, sim, claro. Aquele bem antigo. Tu pegou essa época? Isso, tu conheceu, claro. Aí me fala desse cinema. Era a coisa mais chique do mundo. O Cine Rolândia, cujo edifício está instalado até hoje ali na esquina do calçadão. Tu sabe onde é? Um salão enorme. Foi um dos maiores cinemas do norte do Paraná, com centenas de cadeiras, tudo bem organizado, a parte de trás elevada, como todo bom cinema tem. A tela gigantesca, cortinas douradas. E então os melhores anos da minha vida eu passei ali, nas matinês de domingo, assistindo filmes de faroeste, e depois que eu fiquei moço, os filmes, os clássicos, né? Ben-Hur, El Cid. Você assistiu lá? Tudo lá, e nós tínhamos ali no Cine Rolândia um fato, não sei se isso aí acontecia em outras cidades. Antes da sessão, antes de começar a sessão, os rapazes ficavam circulando na paquera, procurando conquistar uma menina para sentar junto, para assistir o filme. Então eu não sei se em outras cidades acontecia, mas aqui em Rolândia
tinha esse fato aí. Você fazia isso? Sim, todo mundo. A gente andava 10 quilômetros, antes de começar o filme, andava uns 10 quilômetros. O cinema era grande, né? Pelas laterais e pelo meio, só na paquera. Eu não sei se em outras cidades acontecia. Aqui era interessante isso. Pessoal, o que eu quero agora é que vocês vão no canal dele. Lá tem muito mais. Aqui nesse vídeo sobre hoje... o cinema eu tenho mais uma coisa. Nós trocávamos gibis. Bis? O que gibis. Era? Ah, gibis! Dá para dar um corte que eu vou lá buscar o gibi? Essa aqui para explicar. Tem muito mais lá. Espera um pouquinho. Antes de você começar a falar, eu quero mostrar uma coisa aqui. Pode ir? Eu gostava até do cheiro. Eu gosto tanto que eu gosto do cheiro. Tá indo já? Valeu. Tá. Olha isso, gente. Olha isso. Olha aqui. Meu Deus. Da década de 50, esses gibis aí. Meu Deus, me fala disso aqui. Então, eu tenho a maior coleção de gibis de Rolândia e uma das maiores do norte do Paraná está aqui em casa. Eu era tão... Por aí você vê onde que começou o meu amor pela história, né? Eu era tão fanático por gibis que eu ia todos os domingos na matinê, às 2 horas da tarde. Quer dizer, a matinê começava às 2. Eu chegava lá 1 hora e levava os gibis que eu tinha repetidos para trocar, para formar a minha coleção. E aí então eu passei... À vontade. E aí então eu comecei a colecionar gibis lá no cinema, no Cine Rolândia. Em preto e branco. Comprar, trocar. Meu Deus, gente, que coisa incrível. Eu tenho gibis raros aí. Esse aí é um gibi raro. Ah, mas na época era comum. Ó, número 1, tá vendo? Esse gibi aqui é muito raro. Na época era comum os jovens colecionarem gibis? Meninos, gente, que coisa incrível. jovens, os adultos faziam coleção. E eu sou... Rolândia tem 2 coleções de gibi, a minha e a do Odair, da banca, e parece que também a do Nelson. Hoje sobraram acho que 3 coleções. Assim, isso só é que uma relíquia, gente. Minha é maior. Relíquia. Não, eu tenho cerca de 400 gibis lá no armário. Você vai mostrar pra gente, não vai? Ainda hoje? É. Ah, sim. Ó, meu Deus. Esse aqui é Isso aqui é tudo do quarteto? É tudo do assim, quarteto. Tá tudo separadinho, olha. Quarteto. Olha que bacana. Esse é do quarteto, esse aqui é do Fantasma. Do Fantasma. Olha. Eu tenho lá do Zorro também, Cavaleiro Negro. Esse aqui do Batman. Meu Deus. Maravilhoso. Maravilhoso. Última coisinha. Não, pergunta, sem querer olha, você fica à vontade. Se você quiser ficar o dia inteiro aqui, a gente conversa. Eu gostaria de ficar o dia inteiro aqui. Eu adoro conversar, eu converso comigo mesmo, porque eu acho que eu sou uma boa companhia. Sim, eu também acho. Então, eu sou partidário do seguinte, como eu gosto muito de conversar, e às vezes converso até comigo mesmo, para mim, não tem, uma das coisas mais prazerosas é bater papo. Quando é sobre história, melhor ainda. Bom. Eu só não gosto de conversar sobre futebol, porque eu só torço para um time e o resto para mim não interessa. Tá bom, eu também. Eu torço para o Nacional de Rolândia. Nacional de Rolândia. MAC. Inclusive, eu cheguei a perguntar para o nosso amigo Silvio aqui, que não quer aparecer no vídeo, qual é o time de Rolândia? Deixa eu agradecer o Silvio. Silvio, obrigado por você me indicar aí para a nossa amiga. Obrigado. Qual é o time de Rolândia? E... se tem camiseta do time para comprar? Você vê, eu sou fanático pelo Nacional de Rolândia, meu pai foi diretor, meu pai, ele deu a... Tem estádio aqui no Rolândia? Tem. Uau! O Londrina começou através do nosso time. O nosso diretor saiu daqui e montou o time lá. E levou 2 jogadores, os melhores jogadores nossos, ele levou embora. Como é que vocês deixaram isso acontecer? Não, isso na época eu não era nascido. O doutor Luciano Andrade, ele fez isso, mas ninguém tem mágoa dele não, porque ele ajudou muito o Rolândia. O doutor Luciano Andrade foi também o primeiro presidente do Rolândia Country Club, fundou lá o Londrina, gauchinho, entrevistei ele, você pode também entrevistar, ele mora lá na Greba Paliano, e era amigo do meu pai. Resumindo, gente, Rolândia tem uma história fantástica. Tem ainda muitos pioneiros ou descendentes pioneiros aqui. Uma história maravilhosa.
Tem turismo sim aqui, tem até turismo ecológico que eu sei. Tem time de futebol, tem estádio, tem museu, tem coleção de gibi e tem o Farina. Não, eu queria falar uma coisa para você, já que você gosta. Você gosta de história? Sim. Você gosta mesmo? Sim. Então eu vou falar para você. Eu vejo assim uma espécie de mistério nessa colonização dos judeus em Rolândia, alemães, e hoje nós temos um lugar assim místico, que eu já filmei várias vezes lá, eu quero que você vai filmar lá, é o cemitério São Rafael. Vamos sim. É um cemitério único em todo o Paraná, com sepulturas no estilo alemão, judeu, com lápides que você não vai ver em outro lugar, só em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, que eu também já fui lá para ver isso, que eu gosto de cemitério. Não tenho pressa de morar lá, não, mas eu gosto de cemitério. E ali você vai ver um cemitério totalmente arborizado, com muros de pedra, uma igreja também, a fachada de pedra, que representou muito para a colonização alemã. Então ali tem um mistério, tem uma estrada linda. Vai dar uma boa parte do seu vídeo ali. Vamos na lá, Estrada sim. São Rafael, igreja e cemitério São Rafael. Tá bom. Gente, se inscrevam no canal dele. Tá. E agora, eu que agradeço. me acordar essa entrevista é uma honra para mim, é uma honra. Eu até vou abrir um parênteses, eu sempre falo por aí. O povo de Rolândia, poucas pessoas, a não ser o Silvio, daqui é Silvio, né? Poucas pessoas reconhecem o que eu faço, a maioria me tiram, né? Acho que eu tô louco. Mas isso acontece comigo também. Mas só que eu falo, vocês podem não gostar, mas o meu público, que é muito grande, eu tenho 120 mil inscritos, do mundo inteiro gosta. Você é uma prova, né? Você me descobriu por onde? Pelo canal, né? Sim. Eu agradeço, mas não se preocupe, isso acontece com a gente no meu canal também, tá? Isso acontece, a gente não tem como agradar todo mundo. Mas os fatos estão aí, ó, Rolândia está aqui, linda, maravilhosa, nós vamos conhecer. Faltou o nome do teu canal pro meu vídeo que eu estou produzindo ali. Sim, nós vamos colocar. Nós vamos colocar. Canal by Marisa de Oliveira, só corta... Não, fala bem devagar. Canal by Marisa de By Oliveira. é BY. BY. Canal, é que fica chique. Canal by BY, Marisa com S. Com S. De Oliveira. De Oliveira. É que fica chique, by Marisa de Oliveira. Eu não sei disso, o meu é by Farina. Aí eu não sei disso, o meu é by Farina. O meu canal ele é de sustentabilidade, reciclagem, história, informação, sabe? É disso que eu gosto de falar, compartilho por amor. E eu vejo que você faz isso também. E é por isso que eu estou aqui hoje. Tá? Eu agradeço muito e fico lisonjeado. Bom, e até a próxima, tenho certeza que a gente ainda vai se encontrar. À vontade, eu não economizo o meu tempo para ajudar a Rolândia, o que for preciso. E arrumei uma briga, inclusive, esses dias aí, também a minha vida também não é só elogiar, também eu desço ocorrência, quando é preciso. No meu canal não faço isso. Bom, gente... Porque eu tenho um programa, né? Sim. No meu canal. Que legal. No meu canal agora eu estou muito metido. Eu mesmo falo que eu estou metido. Você tem também uma página no Facebook. Eu não espero ninguém falar que eu estou metido, eu estou metido, viu, Silvio? Eu tenho um programa agora. Eu acordo às vezes com a pá virada, ou feliz, ou triste, e eu vou lá e falo o que eu estou pensando naquele momento. Sim, além do canal. Sobre qualquer assunto. E eu, do nada, assim, entro no ar, canal Farina, café com Farina, jornal do Farina, e às vezes eu consigo... Eu vi um café com Farina. E às vezes eu consigo falar 1 hora, teve um dia que eu fiquei 2 horas fazendo o programa e eu não tinha assunto nenhum. Sim, tem também o Facebook dele, que bomba, tem muita coisa lá. O Facebook tá meio fraco, hein? Então não bomba mais. Não, tá meio fraco no geral. O povo então bomba, ainda bomba. O povo só sabe curtir foto, né? Ninguém escreve nada, tá meio fraco. O povo tá fraco, o Facebook Farina, é bom. Olha, até a próxima. Claro, eu espero poder fazer outros documentários com você. Qual conselho você daria para os jovens de Rolândia hoje? O conselho que eu dou é procurar estudar, se formar, trabalhar, amar a Deus, curtir a família, curtir as coisas boas de Rolândia, do Brasil, ajudar a Rolândia, o Brasil a se tornar um lugar bom para se viver, uma nação próspera.
Não usem drogas. Eu usei cigarro durante 20 anos, me arrependo amargamente. Qualquer droga, seja bebida, cigarro, narguile, maconha, qualquer droga, não vale a pena. Um minuto de prazer, você vai encurtar a tua vida, você vai sofrer um dia por causa dessa droga. E é isso aí, amar Rolândia, o Paraná, o Brasil, a Deus, né? A família, curtir a família, namorar bastante, passear, sem drogas e sem nada que infrinja a lei, as leis de Deus e do homem. Bom, Obrigado. muito obrigada mesmo. Deus abençoe você, muita sorte.